Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre ser líder ou ser chefe. O que é mais fácil, o que dá mais trabalho. Sou Elizabeth Crespo e estou aqui trazendo esse tema que é bem desafiador e, assim, um grande dilema na cabeça das pessoas, principalmente quando ela acaba de se tornar gestor. Você, quando acaba de ser promovido, ninguém te conta o que você tem que fazer. As pessoas literalmente querem que você seja líder, que você desenvolva as pessoas. E assim, o que é certo? O que é correto? O chefe é aquele que diz o que você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, entregue aquilo. O chefe dificilmente te escuta. O chefe acha que ele sabe tudo. Todas as decisões têm que passar por ele. O chefe geralmente é centralizador. Ninguém faz nada como eu. Ninguém sabe fazer como eu faço. O líder tem clareza de qual é a sua verdadeira função. O líder tem uma visão estratégica do todo. O líder sabe que ele faz parte de uma equipe. O líder, ele sabe que ele pode ser vulnerável, que afinal de contas ele não sabe tudo. O líder entende que tem coisa que é escopo da sua função e tem coisa que é escopo dos seus colaboradores. Por isso que ele sabe delegar. O líder entende que o resultado pode ser cada vez melhor se cada um usar as suas melhores habilidades. Então, a minha pergunta é: você se encontra nesse contexto de ser um líder ou um chefe? Ou, Beth, estou no meio do caminho, não sei como. Tem momentos que eu sou chefe, tem momentos que eu sou líder. E como fazer essa transição com segurança? Afinal de contas, alguns acabaram de ser promovidos, não conseguem nem entender ainda muito qual é a função do novo gestor. Então, assim, é isso que eu quero falar um pouco aqui com você e falar sobre uma característica principal que diferencia um do outro. É a coragem de ser vulnerável. A coragem de você entender que você é uma pessoa, que você acerta, que você erra. A coragem de você ter clareza que a sua função não é um cargo de status, e sim uma função para servir. E que nesta função você pode criar uma carreira. E você constrói uma carreira quando você investe em você, no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento cultural, quando você investe em você como gestor. E assim, por que as pessoas têm tanto medo de ser vulnerável, Beth? Se você está dizendo que essa é uma base. Poxa, se eu for vulnerável, não vou falar que eu sou incompetente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que muitas pessoas, a gente foi criado, muita gente, e a grande maioria recebe assim: você não pode errar. A gente não aprende que a gente cresce quando a gente erra, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Mas a gente não se permite muito a errar. Então, quando você diz, mas aí, de novo, Beth, errando, eu não sou incompetente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vulnerabilidade é você aceitar que você não sabe aquilo e que, se você for honesto com você e com as pessoas que estão à sua volta, seja ela colaborador, seja ela o teu chefe, você vai abrir a possibilidade de você aprender. E aprendendo, você vai agregar mais um conhecimento que vai se tornar cada vez um líder mais completo. Incompetência é você assumir que você sabe algo que você não sabe, tentar dar conta de recado de algo que você
não sabe fazer sem pedir ajuda e dá errado, porque você não sabe fazer. Então, essa é o grande X da questão. O fato de você tentar aparecer ou fazer algo que não está dentro das suas habilidades, ou que você ainda não aprendeu, porque nós não sabemos tudo, nós somos pessoas, é que te torna uma pessoa incompetente. E aí, por que é importante? E por que é importante você ser vulnerável? Porque aí você conta para as pessoas que você é igual a elas. Você conta para as pessoas que você precisa de ajuda. E aí você vai ter as pessoas engajadas com você. E as pessoas engajadas com você, automaticamente você vai superar as suas metas. Então, assim, você precisa ser honesta, transparente com as pessoas para que elas engajem com o teu propósito. Então, vamos falar um pouquinho de como, em qual melhor momento eu posso ser vulnerável. Primeiro, ainda mais quando você chega, quando você não sabe algo, diga que não saiba. Não tenha a expectativa de dizer, de saber tudo. Tenha tranquilidade para dizer para a tua equipe o não, sem sofrer e com medo daquilo te causar grandes impactos. Seja vulnerável quando você estiver frente a um grupo e precisar da ajuda deles para pedir ajuda. Vou contar uma experiência para vocês que eu tive. Eu, há uns 17, 18 anos atrás, eu participei de um processo seletivo para entrar numa multinacional para ser vendedora. E durante o processo seletivo e tudo, eu cheguei lá, e detalhe, gente, era vendedora de uma empresa de tecnologia. Não é muito meu forte tecnologia. Já estou aí contando uma vulnerabilidade minha. Então, assim, essa não é a minha grande habilidade. Fui fazer o processo seletivo, fiz entrevista com 2 gerentes, com a pessoal do RH, e quando eu estou saindo da entrevista, eu escuto uma pessoa dizendo assim, não, mas se a gente contratar, ela vai desestimular logo, ela é muito competente para o cargo e tudo. Eu ouvindo aquilo, eu falei, pô, já estou aqui mais de 2 horas, eu vou embora, não vou perder meu tempo aqui. Fiquei possessa, virei as costas, saí e fui embora. Na hora que eu estou quase chegando no local onde eu moro, eu recebi uma ligação da pessoa dizendo assim, onde está você? Nós estamos te chamando para a segunda etapa. Eu falei assim, então, para quê? Para dizer que... Não, nós estamos te chamando que a gente quer conversar com você. Eu falei, para quê? Para dizer que eu sou competente demais e não sirvo para o cargo que vocês estão me oferecendo e que aí eu não sirvo para a vaga? Desculpa, obrigada, mas assim, eu tenho mais o que fazer. A menina, não, a gente queria saber se você aceita 2 postos acima do que você está concorrendo. Pasme, eu quase infartei. Eu falei, peraí um pouquinho, calma, vamos começar de novo essa conversa? Eu meti os pés pelas mãos. Ela falou assim, não, vamos começar, porque eu quero muito falar com você. A gente convocou a gerente e a gente quer saber se você aceita um cargo de gestão. E aí, voltei para falar com eles, que eu aceitava o cargo e que eu queria concorrer à vaga. E ela falou, então você tem que voltar para cá, porque a gerente está te esperando. Voltei. E eu fui contratada para o cargo de gestora. Só que detalhe, gente, eu fui assumir uma loja que a equipe já estava junto há mais de 8 meses. Detalhe, tudo jovem, que amava a tecnologia, entendia tudo daquele negócio e eu não entendia nada. E a pessoa que foi me apresentar chegou e falou, gente, essa é a nova gerente que vai assumir a loja a partir de hoje e tudo. Eu trouxe ela para apresentar para vocês, mas eu preciso ir porque eu tenho que... A gente estava em Santo André, tinha que ir para Santos, e aí depois eu volto aqui para dar um apoio para ela. E eu sou recebida por aquela equipe para uma loja de tecnologia, que todo mundo estava junto já há mais de 8 meses, todo mundo sabia fazer aquele negócio, e eu não sabia
nem mexer no meu celular. Era uma loja de celular, eu mal sabia mexer no meu celular. E aí eu falei assim, o que fazer? E aquele momento, eu já tinha sido gestora antes, em outras situações, naquele momento, a única coisa que era claro para mim é que eu tinha que ser honesta com aquelas pessoas. E ser honesta com aquelas pessoas era ser vulnerável. Era dizer que eu não entendia nada do negócio que elas estavam me mostrando, que eu não entendia nada daquilo que eles estavam falando comigo. E foi o que eu fiz. Eu disse para elas o seguinte: olha, gente, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Vou precisar demais, porque eu não entendo nada do negócio que vocês, que eu vou fazer gestão, que eu venho trabalhar com vocês. Detalhe, eu nem gosto muito de tecnologia. Então, tem algumas coisas que eu não vou nem fazer questão de aprender. Mas eu entendo de gente. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês me ajudam com o que eu não sei, vocês cuidam do cliente e eu cuido de vocês. Enquanto vocês vão precisar me inserir nesse mundo de tecnologia, eu vou ensinar vocês a baterem meta, a superar os resultados de vocês e serem respeitados pelo que vocês fazem. E esse foi meu combinado. Agora, você pensa que essa foi a minha primeira reunião com esse time. Aí alguns diriam, mas Beth, você nem bem chegou, isso é hora de ser vulnerável? É. Na hora que você recebe uma equipe ou você é apresentado para um time, é hora de contar para ele quem é você. É hora de contar para ele quais são os seus pontos fracos e qual é o seu ponto forte. Alguns de vocês que foram preparados para ser chefe diriam, mas nessa hora, se essa equipe já trabalhou comigo, Beth, eu vou ter um problema sério, porque assim, eles vão pegar e vão querer crescer em cima de mim. As pessoas vão querer se aproveitar da minha vulnerabilidade. Não, gente. As pessoas não vão querer se aproveitar da sua vulnerabilidade. As pessoas vão olhar para você e vai entender que você é igual a ela. Pode ser que no primeiro momento, como na hora que as pessoas te receberam, talvez elas nem quisessem a sua presença ali, elas achavam que deveria ser outra pessoa, elas estavam felizes com o chefe anterior. E pode ser que nesse momento você ainda ache algumas resistências, mas quando você é honesto com a pessoa e diz o que está por vir, diz o que aconteceu, aonde você vai precisar de ajuda deles, vocês automaticamente, o que você faz com isso? Você tira aquela ação reativa das pessoas, aquela sensação de que, olha, eu vou fazer acontecer. As pessoas começam a olhar para você como elas acham que você é igual a elas. Elas começam a te dar uma oportunidade porque você se permitiu a ser honesta. Você quebra o gelo nesse momento. Então, assim, esse é o momento, talvez, que a gente comece a ser vulnerável. Qual outro momento que a gente pode ser vulnerável? No momento onde vocês estão realizando uma atividade e vocês estão juntos em busca de um único propósito e tem algo que você não é tão bom e você viu o teu colaborador ser tão bom fazer, e por que não pedir para que ele faça para você? Vou trazer outro exemplo para vocês. Frente a essa equipe mesmo, eu vi um outro momento que representa muito essa situação de você ser vulnerável. Eu queria implementar um processo que eles eram contra. Mas eu queria mostrar para eles que valia a pena implementar esse processo. E por que eu queria mostrar isso? Eu tinha que fazer eles atender um cliente que não gerava nenhuma rentabilidade para eles, mas eu entendi que o atendimento desse cliente poderia fazer com que esse cliente, no futuro, adquirisse outros produtos nossos. Ou até mesmo ali, se eu mostrasse as possibilidades para ele, e aí eu passaria a vender para esse cliente um produto que realmente gerava rentabilidade e faria com que a gente batesse a nossa meta. Só que eles eram muito resistentes a esse tipo de atividade, a esse tipo de pós-venda. Em um determinado dia, eu decidi atender todos os clientes dessa pós-venda,
Aí eu tive que aprender a mexer no sistema, eu pedi para me ensinarem, eu comecei a atender esse cliente, só que na hora que eu fechava a venda, eu tinha que pedir um vendedor para atender, porque eu não sabia fazer o processo de venda. E eu nem fazia questão de aprender, porque essa não era a minha atividade. E eu queria provar para eles que eu queria trazer fluxo para a loja, porque essa sim era a minha atividade. E eu lembro que quando o primeiro cliente que eu converti numa ação de pós-venda para uma venda, eu disse para ele o seguinte: olha, agora eu vou te colocar para um vendedor te mostrar esse produto que eu acabei de te oferecer. Sabe por quê? Porque assim, o sistema deles é muito complicado. E se eu sentar lá para aprender o sistema deles, eles vão achar que eu tenho que ajudar sempre. E eu não quero isso para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o senhor com um vendedor que ele vai conseguir conduzir o senhor até o final de forma mais que dê para o senhor mais detalhe das informações que eu não consigo dar. Fechado assim? E eu fiz isso com todos os clientes. Naquela hora, eu mostrei para o meu colaborador que eu podia realizar uma atividade e, se chegasse o momento eu não soubesse continuar, eu podia pedir ajuda. E eles também poderiam fazer isso. Quando você mostra para ele, por exemplo, você facilita o teu trabalho. Então, que hora que a vulnerabilidade também pode te tornar uma pessoa mais forte? Quando o colaborador fala, se ele faz isso, eu também posso fazer. Você começa a fazer com que as pessoas confiem mais em você. Então, vulnerabilidade também gera isso. E isso faz com que você se torne um verdadeiro líder, em vez de ser um chefe. Porque o líder é literalmente aquele que inspira, aquele que é exemplo. E quando você faz isso, você engaja a tua equipe. Você faz com que a tua equipe esteja mais envolvido com você, com o teu propósito. E automaticamente ela supera as suas metas. Então, é muito importante a gente ter isso como clareza, que dá para ser vulnerável, não precisa ser chefe sempre. Numa outra situação, o chefe ia mandar assim, ó, atende aquele cliente de pós-venda. Gente, se ele já não quer atender, você acha que ele ia fazer igual você estaria fazendo para provar para ele que dava resultado? Não ia. Então, a gente não pode perder a oportunidade de fazer isso desta forma, perder a oportunidade de ser exemplo para a nossa equipe. E quando você é aquele chefe que, não se mostrando vulnerável, é isso, aquilo, você tende a errar mais. Você tende a perder a oportunidade de ter trabalhos de qualidade. Você tende a ser medíocre. Por quê? Imagina que nessa situação que eu trouxe para vocês, onde eu fui fazer uma pós-venda, que era um assunto mais simples, e aí, na hora da venda, eu mostrei que eu não sabia e transferi para um vendedor, mas eu provei para eles que, se eu atendesse o cliente de pós-venda, eu poderia vender para esse cliente. E vendendo para esse cliente, a gente atingiria a nossa meta e eu aumentaria o fluxo. Para vocês terem uma ideia, essa ação fez com que eu falasse com a nossa loja concorrente, que não gostava de atender esse cliente de pós-venda, que ela podia mandar todos os clientes de pós-venda para a minha loja. E aí, o que eu fiz? Eu gerei fluxo, que era uma função que cabia para mim como gestor. Se você diz, não, eu não posso mostrar que eu não sei fazer a venda, que eu não posso ser vulnerável, eu não teria aumentado o fluxo da minha loja, eu não teria aumentado as minhas vendas e eu não teria mostrado para o meu colaborador que fazer pós-venda não era tão ruim quanto eles achavam. Que fazer pós-venda poderia virar o jogo do seu resultado. Então, mostrar que você tem que ser chefe, que você tem que estar certo sempre, dá muito trabalho e perde resultado. Aonde mais se erra nessa situação de ser chefe ou líder? O chefe, como ele acha que tem que saber tudo, ele tem que chegar com todas as respostas prontas. E aí, ele perde a oportunidade de aprender com a sua equipe. Ele perde a oportunidade de achar novas possibilidades para o teu negócio, novas possibilidades para a entrega do seu resultado. Eu lembro
que eu, não, igual eu falei para vocês, algumas coisas não é o core do meu negócio, a tecnologia não é muito isso. Fazer apresentações para mim eram desafiadores. E eu tinha 2 colaboradores que eram muito bons nisso. E tinha 2 apresentações que eu sempre tinha que estar fazendo, uma de resultado e outra de campanhas para entregar para a equipe. E aí, nossa, eu perdi um tempo absurdo com aquilo ali. Até o dia que eu falei assim, imagina, eu não tenho que fazer isso. Eu posso pedir ajuda. Eu lembro que eu virei para uma pessoa que era boa para fazer os slides de campanha, olha, eu quero fazer uma campanha e tal, mas eu quero que coloque isso, isso e isso. Monta os slides para mim, ela me entregou um negócio sensacional. Do mesmo jeito que eu tinha um colaborador que era muito bom para mostrar resultado, para vender os resultados dele. E aí eu disse para ele, olha, eu vou para uma reunião gerencial e eu preciso levar esses resultados extraídos desse relatório e a gente precisa contar essa história na apresentação. Gente, ele me trouxe informações que eu não sabia, dados de forma exposta, de forma tão lúcida e tão clara que eu não conseguiria fazer melhor. Então, quando é que a gente erra em não ser vulnerável? Quando a gente não entende que o que eu não tenho de habilidade, meu colaborador tem, e eu posso delegar uma demanda para ele. Quando eu acho que eu tenho que delegar, dizendo tudo que ele tem que fazer, eu tenho que falar para ele fazer as atividades do jeito que eu quero, e não contar para ele o que eu preciso. Olha, eu preciso disso, mas eu não sei como você vai trazer. Eu vou trazer uma situação aqui de uma aluna minha que ela tinha pouco tempo na empresa, ela tinha 3, 4 meses na empresa, ela veio fazer o meu curso porque ela precisava se conectar com a equipe. Ela sabia exatamente quais os resultados que ela queria entregar. Então, ela chegava para eles, ó, precisa fazer isso, precisa reduzir isso, precisa entregar isso no prazo. E ela chegou no momento que ela viu que a empresa estava tendo prejuízo absurdo. Fazendo as atividades fora do prazo, eles estavam pagando multas altas. E pagando essas multas porque eles estavam perdendo o time de emissão de nota fiscal do cliente, um monte de coisa, era uma empresa de contabilidade. E aí, ela falou, mas eu não consigo convencer as pessoas como eles têm que fazer aquilo. Na realidade, eu não conheço muito bem as atividades de cada um deles para entender como eles podem me ajudar. E aí a minha sugestão para ela foi, por que você não diz para as pessoas o que você precisa, só que você não sabe como fazer aquilo e como eles podem te ajudar? E foi o que ela fez. Ela disse o seguinte, olha, o nosso prejuízo é de tanto, nós estamos tendo esse prejuízo porque nós estamos fazendo essa atividade fora do prazo, mas eu não sei como resolver isso. Vocês têm algumas sugestões? Vocês sabem como que a gente pode reorganizar as nossas atividades para que a gente entregue isso dentro do prazo e para que a gente seja mais assertivo? E quando ela fez isso, a equipe trouxe um monte de sugestões. A equipe trouxe soluções, inclusive, de automatizar algumas etapas do processo que facilitaria o trabalho. Mas por quê? Eles estavam ali há muito tempo, eles estavam à frente do negócio. Se ela não tivesse tido essa atitude de liderança e fosse aquele chefe que tem que dizer, você tem que baixar tanto, tem que emitir a nota fiscal no prazo tanto, ela ia continuar tendo a resistência. E aí o erro seria enorme, porque ela continuaria pagando multas astronômicas. E ela conseguiu, com aquilo, resolver problemas que se arrastavam por muito tempo. Então, esse é o grande erro, esses são os prejuízos que a gente tem quando a gente acha que a gente não pode ser vulnerável, que a gente não pode ser um líder que trabalha junto com a equipe e ser um chefe que não pode mostrar que é frágil. Quais são os efeitos colaterais desta falta de coragem de ser vulnerável? Os efeitos colaterais, exatamente isso. Baixa produtividade, produtividade que gera perda financeira, metas que não são atingidas do jeito que deveria. Por quê?
porque você não está aberto para ouvir o resto da equipe. Outro efeito colateral é o seu grau de estresse, o seu desgaste emocional, porque você não entrega resultado, você tem uma equipe que não confia em você, você tem uma equipe que não é engajado com o seu propósito, entendeu? Você tem vários efeitos que impactam a sua vida com gestão. E o pior efeito disso tudo é daqui a pouco as pessoas dizerem que você não é competente para exercer sua atividade. Vocês sabiam que 37% dos gestores na sua primeira gestão é mal avaliado pelas suas equipes? E isso porque as pessoas querem ser chefe em vez de ser líder. Porque é muito mais difícil para as pessoas serem líder desde o começo. Porque liderança é quando você ganha a confiança da equipe, é quando você conquista o seu time, é quando você entende que você pode trabalhar junto, é quando você tem clareza que você tem qualidades, mas também tem oportunidades a ser desenvolvidas. Quando você entende que talvez algumas habilidades que a tua equipe tem pode somar as suas deficiências. E isso só acontece quando você cria um clima de confiança dentro do seu time. Você engaja o teu time junto dos seus propósitos e do propósito da empresa. Então, as percas são muito grandes. Se eu puder contribuir com vocês em alguma situação nesse vídeo, e se eu puder dar um conselho de forma muito assertiva, é assim: ser chefe é mais fácil, mas os resultados não são os melhores. Ser líder faz com que você engaje a tua equipe e supere as suas metas. Então, por que ser chefe? Por que dizer que tem uma equipe e determinar o que eles têm que fazer, em vez de fazer parte da equipe e crescer junto com esse time? Para que ficar sofrendo todos os dias para entregar uma meta que muitas vezes você chega lá no final e não consegue, em vez de você trabalhar junto com a tua equipe e chegar lá no final, superar seus resultados? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E se você quer contribuir com alguma coisa que a gente falou aqui, põe nos comentários. Terei um prazer enorme de ler e de responder se você tiver alguma pergunta.